fecha o ciclo, um módulo, ou uma intenção de resumir alguma coisa, ou de dar uma... entender o que está acontecendo, eu chamo de avalização, tá? Que é pensar no processo avaliativo, tá? Avalizar tem a ver mais com contabilidade, né? Mas em inglês é o termo chamado assessment, né? É um termo novo, né? Então, mais ou menos foi cunhado no final da década de 90, tá? Eu, quando fiz o meu curso, tanto de licenciatura quanto de pedagogia, esse termo não existia, pelo menos não tinha chegado para a gente, tá? Assessment é um termo que ficou muito famoso nos Estados Unidos a partir de 2005, pelo menos, né, tá? Então, nem tradução tem, para vocês terem uma ideia, né? Então eu tenho chamado isso de avalização, eu tenho usado o termo de contabilidade, tá bom? Então, pensar no processo avaliativo é avalização, né? Então, vamos lá. Seria metacognição de avaliação hoje em dia, né? Então, esse processo aqui, pessoal, eu pelo menos, né, a gente tem, vendo na literatura, duas vertentes fortes, né? Que é uma formativa contínua, tá bom? Ou seja, cada atividade, uma atividade se encerra, mas ela tem logo um feedback, tá? E a gente trabalhou com vocês a ideia do feedback pedagógico, tem que ser um feedback de qualidade, tá bom? Então, a gente verifica os passos, ou o passo, na melhor, o melhor seria o passo, né? Mas se a gente não consegue tão continuamente, os passos, né? A gente vai dando para cada atividade um feedback, e aí a gente muda a atividade e o próximo passo mediante o feedback que a gente conseguiu dar, e aí vai fazendo, né? Então, essa é a ideia do processo, né? Atividade de avaliação, e aí você muda ela, atividade de avaliação. Ah, mas professor, isso aqui é meio tortuoso. Sim, essa é a ideia da avaliação, né? Formativa, que a gente chama, né? Ou formative assessment em inglês, tá bom? Porque você, a partir do feedback que você dá para as pessoas, alunos, a gente vai ter que pensar o próximo passo, tá? O mais comum, ou pelo menos os órgãos reguladores, têm Prova Brasil, né? Enem, né? Ou todos os outros que cada jurisdição coloca, né? São somativas em geral. O que é uma avaliação somativa, tá? Então você vai criando, e mesmo na sala de aula, né? Muitas vezes a gente vai dando uma avaliação, um peso, outra avaliação, um peso menor, uma avaliação em peso intermediário, no final vamos fazer um provão aí que é o recuperação final, uma coisa que você junta todas elas com um peso apropriado e você tem uma nota, um grade, que a gente chama, né? Então, isso daí, eu digo, nem A nem B. Então, não tem para mim, né, na parte que me cabe, tá? Na USP, pelo menos, né, a gente era basicamente só somativo, tá? Apesar de a gente ter muita aula, né? Inclusive, essa foi a minha grande crítica na faculdade de educação, tá? Puxa, mas o pessoal fala tanto, mas no final duas provas e substitutiva, né? Ou prova em algum seminário, né? 3 coisas, né? E acabou, né? Então, ou seja, você estuda e teoriza e fala um monte de coisa, mas na prática é 2 provas e trabalho no máximo, né? Tá? E recuperação, né? Lá não tinha recuperação, mas então o que acontece? Mesmo na pedagogia foi assim também, né? Tanto na licenciatura quanto na pedagogia, então foi minha crítica, mas tudo bem. Então, eu, pelo menos, fui formado muito, né, como aluno, com minha trajetória estudantil, na avaliação somativa, que eu entendo que como ela já contabiliza as coisas, a própria avaliação, ela já fornece uma maneira de contabilizar, registrar. E oficialmente, né, são entidades públicas, precisam ter a fidedignidade de poder dizer, seu desempenho está registrado aqui, então a gente finaliza com uma nota, né? Então eu acho bem, não eu fui crítico, mas não acho mal, eu sempre uso, né, avaliação somativa, porém, né, na pedagogia de projetos, a gente fala que é possível fazer essa trajetória, um percurso mais formativo, tá?
Infelizmente, pessoal, eu peço 1.000 desculpas, né, ou 2.000, ou 5.000, né, quantas eu puder me desculpar, mas eu não achei uma forma legal de fazer a avaliação e feedback formativo online, não tenho conseguido, tá? Então, recentemente, faz umas 2 semanas, tivemos uma reunião com a direção da faculdade de engenharia, né, e eu testemunhei isso, né? Olha, eu dei uma matéria agora há pouco, né? Que acabou faz 2 semanas, na engenharia, e finalizei e tal. Digamos assim, acho que eu entreguei o que tinha combinado com a direção, mas tinham lá na reunião mais 8 professores, né? Que falaram, e a gente vai dar essa disciplina agora, qual a dica que o professor dá, né? Eu falei, olha, professor da universidade, né? Olha, primeiro, eu não consigo dar de novo porque eu dei 3 meses dessa matéria e lá minha proposta era formativa, tá? Mas era muito duro. Então, foi muito duro porque cheguei a dar feedback para aluno meia-noite, né? De domingo, né? Então, acabava de dar aula, uma aula às 9, às 11, entrava o aluno, professor, eu tô com dúvida e tal, e eu lá no Telegram dando feedback e tal. Você olha, e depois no Moodle, né? Então, foi muito duro, mas é a proposta formativa, né? Então, o que é isso? Eu só digo para vocês que eu não tenho conseguido o mesmo curso de cyberpedagogia, que vocês são ao todo inscritos 60, né? Eu não consigo. Eu tinha 20 alunos e já quase morri, né? Tá? Então, e tinha toda semana, né? E 12 semanas. E com 60 alunos eu não consigo mesmo. Então, eu digo para vocês que eu não consigo, né? Então, peço desculpas, tá? Então, mas a proposta formativa, né? Ela tem que mudar a estratégia. Logicamente, tem uma linha condutora, mas a estratégia, atividade, tem que mudar, senão ela não é formativa, tá? Ela é só um jeito de dar nota diferente, mas ela não é formativa. Então, eu só quero dizer isso. Então, de novo, nem A nem B. Eu só querendo explicitar as diferenças, né? Tá? E todos já sabem, mas eu gosto de dizer, né, eu sou um pedagogo também, né? Mas eu sou um pedagogo que usa o que eu teorizo e aprendo e experiencio em mim, porque não adianta nada você só falar de teorias que você não usa, né? Tá? Então, eu digo para você que eu não é nem A nem B, as coisas têm a sua finalidade, né? E para vocês, com uma turma de 60, não tenho conseguido online fazer a avaliação formativa, né, adequadamente, tá? Então, o que eu queria dizer, né? Então, claramente, há muitas diferenças no avaliar, né? Muitas diferenças, tá? E, concretamente, para cada habilidade, né? Essa é a minha grande crítica que eu faço. O Enem, né? Eu falei isso para a própria professora que foi diretora do Enem, né? Maria Inês Fini, foi minha professora, tá? Ela é professora na USP de francês, tá? Línguas francesas, mas ela deu uma aula diferente para nós lá. Então, eu falei, uma palestra, ela falou, mas a gente, o Enem tem umas dificuldades. Na época eu não entendia nada, né? Mas agora eu entendo bem melhor do que ela falava, e ela estava na comissão do MEC, estava trabalhando no Enem, mas ela não era a chefona, depois ela foi a chefona do INEP, né? E até chegar o Bolsonaro. Mas ela falava, não, a gente não queria que o Enem entrasse para vestibular. O Enem, né? O Enem foi uma construção ou um projeto muito interessante, ainda é, né? Mas que inicialmente ele queria trabalhar mais no formativo, ou pelo menos fazer uma tentativa de fazer um grade somativo de habilidades formativas, tá? Então, é uma mistura bem complicada, né? Então, mas eu quero dizer que existem muitas variantes, né? Muitas diferenças, né? E as habilidades, conforme elas vão crescendo, conforme, no fundo, a sociedade vai nos propondo mais dificuldades para gerar habilidades ou desenvolver habilidades, vai ganhando mais, o buraco vai ficando maior, né? Vai ficando maior, tá? Então, de novo, não acho nem bom nem mal. Eu só quero dizer que a gente precisa entender o que a gente está fazendo, né? E, e jogar, e dançar conforme a música, né? Então, o que a gente tem feito?
no curso. É jogado limpo. Ou seja, a gente está com uma referencial concreto que é a BNCC, nós somos uma entidade federal, todo mundo pode consultar material público, e é um material bem feito, pessoal. Esse referencial é interessante, né? É perfeito? Não, perfeição não existe, me parece. Mas já que o governo, alguns governos, né, fizeram esse trabalho de gerar um material referencial que propõe habilidades, um montão, né? Um montão, certo? Então, eu tenho trabalhado, falar, ó, a gente pica algumas, né? Então, um pouco esse slide anterior, né? Certo, pessoal? A gente pica algumas e vai mudando atividade e avaliação, e a gente vai, vocês vão ver que mais pra frente a gente vai fazer grade com vocês, mas nota, né? Mas agora a gente só faz fazendo uma trajetória diferente, tá? Não tá muito bom, eu confesso, mas a gente tá jogando limpo, né? Então, eu só queria vou introduzir para vocês um conceito de cognição, né? Mas vocês não fiquem assustados, mas vocês vão entender um pouquinho uma dificuldade que acontece com os alunos quando a gente faz isso que a gente está fazendo com vocês, tá? Então, mas não fiquem assustados com o que eu vou falar, tá bom? Vamos lá. Então, aluno iniciante, né? Aluno iniciante, você fala, né? Que tem 6 coisas, né? Falei a princípio, né? Então, falei A, depois falei B, né? Depois falei C, a gente já está na 5ª aula, né? Na verdade, na 10ª, agora é a 9ª aula, né? Depois falei D, né? Depois falei E, depois falei F, tá bom? Então, a princípio, fui seguindo uma trajetória, né? Eu falei conceitos, introdução de conceitos, eu digo assim que esses hexágonos, cada um deles, né? São conceitos, tá? Porém, o aluno que é iniciante, né, então eu imagino que vários de vocês, né, como eu tinha falado na aula passada, se não falei, estou falando agora. Vygotsky, para mim, tem ficado muito forte, porque a sócio-interação da passagem do analógico para o digital torna todos muito iniciantes, tá? Os nativos digital, molecadinha, para eles, eles são iniciantes, mas estão na fase daquela coisa da criança de 3 anos, que aprende qualquer língua, né? Então, a criança de 3 a 6 anos, se você instigar ela, né, estimular ela vai aprender 4 línguas, tá? Eu, com 4, falava japonês e português, pessoal. Depois eu tive dificuldades com o português, né? E acho que foi uma falta de amparo na família, né? Mas minha professora de 1º ano, ela falou assim, nossa, o Mário aqui tá com dificuldade, acho que talvez fosse bom maneirar um pouco no japonês, né? Então, porque eu fui alfabetizado inicialmente em japonês, tá? Com 4 anos. Então, aos 5 eu falava e escrevia japonês, né? Fazia conta, lógico, é conta universal, né? Mas aí, quando eu comecei a ser alfabetizado em português, né? Aos 7 anos, no 2º ano, aliás, que eu entrei numa escola particular, na época, porque o Estado não deixava 6 anos fazer o 1º ano, tá? Então, como eu já era alfabetizado em japonês, minha família colocou uma escola particular, 1º ano, porque achava que eu tinha que aprender português, né? Então, eu fui alfabetizado em português, né? Mas no 2º ano eu comecei a misturar as coisas. Tinha várias coisas então, hoje em dia, com mais orientação, até, talvez vocês, né, das professoras alfabetizadoras aí, talvez trabalhem melhor, mas na época a professora falou, talvez fosse bom parar um pouco o japonês. Então eu parei o japonês aos 7 anos, né? E aí esqueci tudo, né? Vou esquecendo tudo. Então eu falo e eu ouço bem, mas a escrita, a grafia eu esqueci, né? Mas então, olha só. Então, o mundo digital tornou-nos nós analfabetos, me parece. E vocês, né? Alguns mais menos, mas seriam iniciantes ou intermediários, né? Mas vamos lá, o iniciante, você fala as coisas, conceitos em sequência, mas ele perde. Perde o quê? Ele não tem capacidade de fazer conexões. Então, ele pode até, se ele tiver boa memória, né? Ele tem o conceito memorizado, o nome do conceito, né? Pedagogia de Wiener, Edith Stein, né? Empatia, né? De novo o feedback, né? Do Wiener, mas agora depois entrou o Roussel, o erro, e aí Vygotsky, e aí eu falei agora hoje eu falo de outro conceito, né? Então, mas mas não liga, ele não liga. Então ele liga A com C, porque ele conseguiu fazer conexão, né? Empatia ele perdeu, ele conseguiu fazer conexão aqui
Piaget primeiro com a coisa da infância, depois ele fez, então, tudo bem? Então ele faz algumas poucas conexões, né? E segundo Piaget, aprender a estabelecer conexões, né? Tá, interligar conceitos, né? Tá bom? A pessoa só aprende quando faz conexão entre um conceito e outro, quando liga. Quando ele está isoladamente, não aprendeu. Então o iniciante tem essa dificuldade, que ele só faz conexões vagamente, esparsamente, eu diria. Ou seja, ele tem poucos links, né? E por isso ele aprende pouco, né? Porque o B e o D, sabe o que acontece, pessoal? Ele vai esquecer. Se ele não tiver um reforço, uma necessidade muito forte, B e D ele vai esquecer, porque ele não fez conexões, tá? Então, basicamente, né, as coisas só serão apreendidas bem quando as conexões estiverem bem feitas, tá? Bem feitas. Uma pessoa estudiosa. Então, iniciante, né, o que é uma pessoa estudiosa? Uma pessoa estudiosa, ela tem que ir para frente e para trás. Então, ela vai ler, vai perguntar, vai fazer uma atividade, vai conversar com outros, vai buscar outras fontes, né? Então, a pessoa estudiosa, ela consegue, esforçada, ela perdeu, ou ela faz questão de não perder. Então, ela chega em casa, revê, conversa, conta para o pai, conta para a mãe, né? Brinca com os coleguinhas no dia seguinte, faz o feedback lá, levanta a mão e pergunta. Então, o estudante, ou o aprendiz estudioso, ele vai fazendo, né? Ele faz porque faz, tarefa mínima, né? Segundo o Ângulo falava, né? Método Ângulo de ensino e tal, né? Então, ele vai fazendo aqui o esforço para quando acabou de fazer, né? Apresentar o B, ele já faz a ligação com o A, né? E o professor aprendizado C, ele já faz, né? Então, mas puxa, veja bem, às vezes a gente pode ter alunas, estudiosos, estudiosas, mas que elas não conseguem fazer por causa do tempo. O estudioso necessita tempo mesmo, pessoal. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Como eu falei, eu trabalhei com a Itália, né? Com o Ministério Italiano e tal. Então, um autodiplomata italiano falou assim, lá em Brasília, ele falou assim, eu queria uma escola legal, né? Eu, na época, era diretor de escola. Então, aí ele falou assim, eu falei para ele, não está contente com a escola? Não, porque meus filhos, eles acabam a lição muito cedo. Eles chegam na escola meio-dia e 3 horas, 2 horas, almoça e 2 horas já acabou a lição. Eu falei assim, puxa, professor, eles não estão sendo incentivados a serem estudiosos, porque precisava ficar pelo menos até umas 4h30, né? Então, ele achava isso, né? Ele falava que a escola lá em Brasília, pelo menos, não estava forçando os filhos dele a fazer essa trajetória de estudo, né? Isso anos 2000, mais ou menos, 2004, talvez, né? Então, ele achava que os filhos, né, tinham um ambiente possível para fazer esse esquema estudioso, tá? Não é toda a família que consegue, mas esse diplomata, autodiplomata, ele estava preocupado, ele tinha 4 filhos, tá? O que é um aluno super competente? O aluno super competente, né? Ele é estudioso, mas o estudo lhe faz musculatura, né? Então, ele tem capacidade de fazer conexões a mais do que os outros, né? Porque ele veio treinado. Então, ou seja, ele não consegue fazer só uma pirueta, ele já faz um salto mortal, tá? Ele vai para frente e vai para trás. Enquanto alguém está fazendo abdominal, ele já está fazendo pé de polichinelo lá, ele está fazendo... Enquanto a pessoa faz 20 abdominais, o cara já está nos 50, né? 500, tá? Assim por diante, tá? Mas existe, sim, a pessoa competente é assim, tá? Ou competente mais, eu chamo, né? Então, ele além de fazer conexões básicas à sequência, ele já faz, né? Ele já conecta A com C, já prevê, puxa, será que isso aqui, professor, tem a ver lá com a primeira aula anterior? Isso aqui não tem... Sim, tá? Aí, inclusive, o aluno super competente, pessoal, acho que alguém comentou, que apresentou chatbot ou HTML, e os alunos estavam perdidos. Mas na aula seguinte, o molecada já estava arrepiando, né? E já fazendo perguntas, questionamentos, instigado, tal. O professor começou a suar frio lá, caramba, e agora preciso aprender mais, por quê? Porque os alunos estão me confrontando de coisas que eu não estou sabendo. Então, os alunos competentes que eles já fazem conexões acima do que a gente tinha planejado, e
Mais do que a gente sabe, inclusive. Não tem problema, a maravilha, né, de você, a maravilha de você despertar gente estudiosa que foi motivada a fazer mais. Então, a gente vai ver o que é o mais, tá? As teorias mais modernas de por que acontece o mais, né? Mas, vamos lá. Retomando esse slide. Muitos podem estar assistindo aqui, né? Puxa, estou conectando o bar e não tem problema, né? Não é falta de capacidade, é apenas uma questão de iniciação, né? Numa nova, lembra do Vygotsky, né? Numa área de desconhecimento. Eu preciso achar minha ZPD, né? E eu preciso achar um MCall possível, tá bom? Então, se a gente consegue fazer uma lição de casa, né? Ser estudioso um pouco mais aprofundado, para as conexões que eu perdi, eu conseguir refazer, ou, por conta própria, ir desbravando, legal, né? Não se pode exigir que, em qualquer curso, a gente desenvolva uma grande quantidade de alunos competentes mais. Mas existem chaves de como é que a gente atinge eles, desperta eles, tá? Então, chaves de motivacionais. Eu não sei, pode ser, mas não é só motivacional, não, tá? Mas a gente pode pegar isso aqui. Tá? A pedagogia de projetos, ela pode fazer isso, né? Eu vou fazer um slide no fundo, né? E a emoção faz muita... A emoção, ela tem um papel fundamental nisso. As emoções, não só a emoção, mas... Né? Então, vamos ver algumas estratégias, né? Mas se alguém tiver mais curiosidade, a gente fala depois, tá? Alguns sintomas do aluno iniciante, né? Tá? Então, aqui, pessoal, como eu falei, logicamente, né, num grupo pequeno, quando o aluno vem procurar você, professor, eu queria... Então, beleza, né? Mas a gente não deve... acho que a gente não tem como plataforma, né? Pelo menos a gente não é cobrado, né? De ter só os alunos competentes mais conosco. Tá? Então, vou falar só do aluno iniciante, tudo bem? Então, porque o estudioso, né? Como eu falei, como ele tem tempo, ou como ele vai arranjar tempo, né? Como ele vai atrás, então também não precisa me preocupar tanto, porque ele vai atrás, tá bom? O estudioso, ele vai atrás, e ele tem um arcabouço, um ambiente, uma família, uma estrutura cultural, sociocultural, que lhe permite fazer as conexões, tá? Então, eu queria atacar mais o aluno iniciante com dificuldade, tá bom? Pedagogia de projetos ataca bem este lado aqui, e este lado aqui, o competente mais e o iniciante. Eu também vou deixar de lado o competente mais, porque vocês vão pegar. Se a gente no curso, se vocês, né, vocês conseguirem colocar isso com os alunos, ainda esse ano, a gente vai ter uma amostra final. Vocês vão pegar aluno competente mais, tá? Então é interessante. Isso aí é a grande... se existe um feedback que eu tenho recebido nesses 6 anos de projeto com a Santo André, pelo menos, Santo André é 6 anos já, né? Então, é que qualquer escola, nossa, mas a escola lá que era o fim do mundo, era a pior escola, sim, mas você vai encontrar, eles existem, é uma constatação, isso não é teoria, isso não é esperança, isso não é conto de fada, tá? Então, isso é verdade, o competente mais, o problema é que você não atinge eles, mas... Pedagogia de projetos e robótica tem atingido, então todos os professores relatam que pegam competências mais em qualquer lugar aí da rede, tá? Isso é espetacular. Inclusive, uma supervisora, eu não lembro se ela era de São Bernardo, ela era do Estado, eu não lembro se ela era de São Bernardo ou de Santo André, né? Ela foi numa mostra nossa em 2018, acho que é 2018, que foi lá na Federal, no Piso Vermelho. Então, acho que ela era de português, né? E supervisora não, acho que ela era uma supervisora, mas ela tinha sido do núcleo pedagógico. Então, aí ela conversou com uma outra supervisora do lado, né? Aí ela viu os projetos lá, tal, né? Aí ela falou assim, mas esses alunos aí são nossos, né? Aí a professora falou assim, são daquela escola, tal, né? Ela assustou, né? Ela fez um olho assim, arregalou o olho, daquela escola, esses alunos aqui do Estado, da nossa diretoria. E aí ela caiu o queixo, ela falou assim, mas como é possível isso? Eu falei assim, olha, eu não falei nada, porque eu só estava de ouvinte, né? Eu nem me apresentei para ela. Mas é que ela tocou nos alunos competentes mais.
fazendo coisas que ultrapassavam, inclusive, o que tantos professores, os coordenadores, tá? Por quê? Porque eles são mais, tá? É legal. Então, isso aqui a gente pega, isso aqui a gente acha que não tem que fazer muito esforço para os alunos, eu quero atacar, nesses slides seguintes, os alunos iniciantes que estão com dificuldade de fazer conexões, porque eles são iniciantes, tá? Sintomas de aprendizagem que aparecem neles, né? Eles fazem as coisas só por fazer. Então, mas tem que entender, né, pessoal? Por que ele faz a coisa só por fazer? Porque ele não entende por que ele está fazendo. Ele não entende por que tem que fazer aquilo. Então, o professor, se ele consegue, se ele tem esse munus, né, diria assim, de dar uma atividade e o aluno fazer, ele faz, né? Porque às vezes o aluno fala assim, se ele não entende por que fazer, às vezes o professor fala de um jeito, a professora fala de um jeito que não fica tão muito claro e ele dá uma de João sem braço, né? Então ele fala assim, mas se ele fizer, ele faz só por fazer, porque ele tá ilhado, pessoal. Então ele tá num B aqui, por que eu tenho que fazer tal tarefa? Você não tá entendendo por que eu tenho que fazer isso, né? Eu já disse que era Piaget, por exemplo. Eu já disse que era estrutura operatória básica, né? Então já tá bom, né? Tem que explicar, eu não tô entendendo porque tem que explicar essas coisas, porque ele só faz coisa só para fazer, né? Formula perguntas sem sentidos ou ilógicas. É lógico, né? Porque já que ele não entende, então como é que ele vai perguntar? Ele não está entendendo o passo seguinte, né? Ou para onde ele tem que ir. Então ele está perdido, no fundo ele está perdido, tá? Usa os termos errados. Usa o termo errado. Nossa, mas aqui, né? Somar, e o que tem a ver somar com densidade, né? Isso não tem nada a ver. Densidade é uma divisão, né? Então, está falando de soma, menino. Não, mas por que ele está falando o termo errado? Porque ele está tentando, né? E veja bem, está tentando ligar B com J, e J nem apareceu aqui. Então ele viu lá na internet, saiu num desenho lá, apareceu J lá, mas não tem J aqui. Então, mas ele está falando de J, tá? Então usa os termos errados. Não consegue expressar o que é relevante na lição, porque, lógico, né, pessoal? A lição de casa que é dada busca que ele realce o relevante. Mas como ele está, esses 3 passos anteriores, fica claro que a dúvida que aparece dele, ele está interessado no J, às vezes, né? Porque apareceu no filminho lá, né? No desenho, alguém falou, ele viu na internet, né? E esses 4 aqui geram a perda de autoconfiança. O aluno iniciante, ele, em geral, desiste, se desmotiva, porque ele perde a autoconfiança na capacidade dele de fazer uma conexão, tá? Então, se ele conseguir fazer 2 aqui, ele já é um super vitorioso, eu diria, né? Tá bom? Então, vamos lá. Qual que é a sugestão, né? A sugestão é que a gente trabalhe com eles, né, pessoal? Que eles consigam fazer algum tipo de mapa mental, né? Então, alguma professora comentou aí, tá? Que era fãzaça de mapas mentais, então até falei que ia ter uma aula tocando nesse tema. É aqui, né? Então, qual que é a ideia do mapa mental? Não que eles façam, mas o professor, né? O professor, às vezes, se esquece disso, né? Então, o professor vai falando as exposições e até faz alguma conexão, mas esquece de fazer anteriormente a lição de casa dele, do professor, que é fazer o mapa mental dos encadeamentos que tem que fazer. Lembra da concordância que eu falei que a mim me chamou a atenção da caneta Bic? Eu não estou com... Aqui, ó, uma caneta Bic, né? Essa ponteirinha aqui da caneta Bic, né? Que tirou o circuito integrado da plaquinha, fácil, né? Pode tirar pilha também do suporte de pilha e tal, né? Então, o professor não está tão preocupado em fazer faz a conexão, mas às vezes não está arredondada, pessoal, tá? Então tem que tomar cuidado, que essa conexão tem que ser uma conexão legal, né? Então o mapa mental é isso, ligar as coisas de forma que elas não se desencaixem, tá? Então, o Lego, o que o Lego é bom? O Lego é bom porque dá autoconfiança, pessoal. O Lego, na hora que... O Lego não é força, é jeito. Então, se a peça não entra, não adianta... Então, criança, né? Fulano, né? Não faz força. Você tem que o Lego é clique. Na hora que faz clique, é porque... Então, nossa, então esse clique, o feedback, aquilo encaixou bem, tá? Então, o mapa mental tem que ser coisas que encaixam bem, não precisa ser perfeito, pessoal, no sentido de cientificamente, né? O último paper, não, mas ele tem que encaixar bem na minha turma. Então, esse modelo é simples,
né? Qualquer que seja o mapa mental, pode ser muito simples, mas tem que fazer sentido para a minha aula, para a minha exposição, tá? Então, esse modelo dos átomos, né, que formam as moléculas, é um mapa mental, ou uma representação mental simples. Atualmente, ele está superado, né, certo? Então, a química quântica claramente mostra que isso aqui é meio estranho, tá? Porém, para as aulas de química, tanto do Fundo 2 final, quanto no ensino médio, ou até no início da faculdade, ou até na faculdade, na universidade que não é de química, né? Então, isso aqui tá perfeito, né? Tá perfeito, tá? Então, para o médico, isso aqui tá super certo, né? A gente usa isso aqui, tá? Mas química avançada não faz muito sentido mais hoje em dia, tá? Isso aqui, porque é um modelo superado, mas tudo bem, então não tá errado, né? Não tá muito certo, mas não tá errado, tá? Então, mas lição de casa para vocês, né? Dessa parte aqui, é que vale a pena gastar um tempo de cada um fazer uma mapa mental que encaixe, que faça clique, e se possível que tenha uma boa concordância. Vocês percebem que esse desenho aqui, ele não é só uma coisa que encaixa, né? Ele tem uma concordância boa, tá? Porque, às vezes, né, você pede para os alunos fazerem, essa a gente até fez, né? As bolinhas de isopor, põe um palito de churrasco, né? Você põe lá, nossa, entrou fácil. Mas cuidado. Entra fácil, você vai transportar para a carteira ou ele sai, né? Nossa, por que saiu? Porque entrou muito fácil. Então, a coisa, lógico, não vai ser difícil, mas tem que encaixar. Clac! Na hora que encaixa, pessoal, né? A caneta Bic, ó. Eu não sei se faz barulho, mas na minha faz barulho, tá? Então ela faz clack, ela não cai. Então, por isso que você carrega ela aqui, né? Você corre e a caneta Bic não cai. Tem outra caneta aí que você. As canetas que a gente recebe na Federal nunca é Bic, tá? As canetas que a gente daria no curso para vocês não são Bic. Aí o professor começa a falar assim: professor, não tem jeito. Não tem jeito. Por menor que a gente escreva o edital, nunca a gente recebe caneta Bic, porque é a melhor, né? Então é um pouquinho mais caro, sei lá, 15 centavos, mas não recebe, né? Mas por quê? Porque esse negócio aqui tá legal, pessoal. Tá legal. Então, a gente precisa procurar, como professor, para o aluno iniciante, fazer conexões no nosso mapa mental que encaixem bem, pessoal. Encaixar só é importante, mas só se encaixa como se fosse um palito de churrasco no isopor. Você dá uma transportadinha, dá uma chacoalhadinha, pessoal, né? Vai no carro e chacoalha, quando vai ver, o modelo desmontou. Porque aquilo que entra fácil, sai fácil também, pessoal. Né? É meio óbvio, né? Mas o mapa mental bem feito, ele faz um clique, sabe? E se possível, ele tem que encaixar com esse, sabe? Um suportezinho que, nossa, ele parece que foi feito um para o outro, né? Tá? Fica a minha dica, né? Vamos lá. Então, uma maneira, né? Minha área na Federal é multimídia. Então, o professor Celso é o nosso decano, tá? Aí, né? Da área de multimídia. Então, uma maneira importante, né, pessoal, de a gente entender o que acontece com os alunos. A gente está no mundo hoje em dia multimediático. O que é o mundo multimediático da parte cognitiva? Então, eu vou explicar para vocês o que a gente explica na faculdade, na universidade, tá? Então, existem todos esses canais, né, pessoal, ou todos esses, diríamos assim, compartimentos, né? Todos esses compartimentos que retém informação. Então, vamos falar os mais. Eu pensei que esse slide aqui era animado, né? Então, mas olha só. No curso da engenharia, a gente anima assim, olha só. Então, primeiro, né, pessoal, o mais fácil é a gente falar. Então, a gente fala, tá bom? A gente fala, né? Ou o aluno ouve, né? Então, certo? E então, importante, né, pessoal? Todo mundo já sabe disso, né? Então, mas eu estou repassando coisas, tá? É importante falar que as pessoas consigam entender o que a gente está falando, porque às vezes a gente fala muito rápido, ou então fala muito baixo, ou fala junto com outra coisa, ou fala, depois espera muito tempo para. Né? Então, a gente tem que falar de uma forma que o ouvido ouça, tá bom? Ok. Então, os ouvidos.
E essa fala e os ouvidos entram no canal verbal, a gente diz, né? Então, o canal verbal são duplo, né? É estéreo, a audição nossa é estéreo, tá? São dois, córtex direito e córtex esquerdo, eles são cruzados e tal, mas então, vamos falar de cada lado aqui, tá? Dá para a pessoa surda de um ouvido aprender bem? Dá, mas tem que tomar cuidado, porque você tem que falar do lado certo dela, né? Se a pessoa é surda aqui, você fala desse lado, ela não capta, né? Então, por isso que a gente tem os dois lados, né? Então, se a gente tem alunos com uma dificuldade auditiva, organiza eles no lado da sala, para que eles ouçam o que a gente está falando. Ou se está preocupado, vai do lado certo dela, né? Para falar para que a criança, ele ou ela, ouça bem o que eu estou falando. Porque se ele tem uma dificuldade auditiva de um lado, ele não capta, tá? Tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente tem que falar o canal verbal, né? E é uma estrutura perceptiva, tá? Separada. Porém, não é a mais forte. Olha só o que ele não é a mais forte, pessoal. Em que sentido, professor, não é a mais forte? Não é a mais forte, pessoal, porque as imagens são mais importantes, tá? Vamos lá, vou passar o próximo slide, depois eu volto nesse aqui, tá? A visão, ela tem 30% dos neurônios do cérebro. Então, o cérebro nosso, pessoal, o córtex visual nosso, a estrutura perceptiva nossa, ela tem predominantemente estrutura cognitiva visual. Por isso, quando você fecha os olhos, né, mais do que você ficar ouvindo coisas, você imagina coisas. Então, a palavra imaginação, o que é imaginação? É uma memória de coisas que você viu e ou você está revendo, imaginando elas, colocando a imagem de novo, ou você está criando em cima dela. Olha só o que acontece com o nosso cérebro. Nosso cérebro consegue criar em cima de uma imagem, de uma foto, de uma captação, né, visual. A gente consegue imaginar isso, tá? Então, quando você fecha os olhos, faça a experiência agora, pessoal. Né? Se você fecha os olhos, espera um pouquinho, vem uma imagem. Por quê? Porque isso é a estrutura cognitiva humana, tá? Então, 30% dos nossos neurônios estão para isso. Apenas 2% dos nossos neurônios estão na percepção auditiva, né? Tudo bem? 2%. E 8% estão nos outros sentidos. Olfato, mais, né? Tato e paladar. Tá bom? Então, em ordem. A visão responde 80%, a audição 11% e as outras menos de 6%. 6%, tá? Então, tudo bem? Então, vamos lá. As duas mais importantes são visão e audição. Tá? Vamos voltar na slide anterior? Pela ciência neurocognitiva, tá? Vamos lá. Neuroperceptiva, né? Não é cognitiva ainda. A cognição tá aqui. Então, vamos lá. Então, vamos falar do canal mais importante, que é o canal visual. Por isso que eu quero dizer para vocês, pessoal, que aqui no online, né, eu tenho muita dificuldade, porque essa telinha aqui, né, essa telinha é uma tela plana, a minha não é tão ruim, mas é fajuta, minha câmera é Full HD e tal, mas é muito limitada, tá? Para mim. Então, vamos lá. Então, as imagens, tá? Elas entram, a visão nossa também é estereoscópica, né? Então, ela vê, né, em duas... Na verdade, ela tenta ver tudo, né? O estéreo significa tudo. E esta visão, que tenta ver tudo, ela entra no córtex visual. Então, pessoal, existe esse aqui é um modelo, né? Tá vendo? Então, o nosso modelinho aqui, esse aqui é um modelo, tá? Esse é o modelo de um professor da Califórnia. Então, vamos lá. Este núcleo cerebral, né? É um núcleo cerebral, né? Que capta ambos, o canal verbal e o canal visual cognitivo, perceptivo, e onde se dá cognição? Aqui, pessoal, na fusão dos dois. Então, aqui um símbolo de integral, né, que deveria ser um sinalzinho de mais, isso aqui se copiei slide de outro cara, né? Então eu esqueci de fazer o crédito, né? Mas, então, você deveria fazer um mais aqui, tá vendo integral? Então, para quem entende, né, pessoal, integral dupla, tem duas integrações aqui. Uma integral do canal verbal, dos sons, e uma integral do canal visual,
e uma integral dupla. Então, é dupla soma, tá? Dupla soma, junta essas informações auditivas com as visuais em em dimensões duplas, mas a dimensão é complicada, tá? Então, esse negócio aqui, a gente chama de memória temporária, ou massa cinzenta clara, tá? A massa cinzenta clara junta o canal verbal com o canal visual, sendo que o canal visual é o mais importante. Resumo é isso. Então, existe uma... então, veja bem, se o aluno, se você não consegue com que ele preste atenção, olhe, não é? Então, você tem que entrar no campo de visão dele e fazer com que ele te olhe ou olhe o que você está querendo apresentar. Por quê? Porque é 80% da informação, né? Professor, né? O senhor fica mexendo a mão aqui e tá me dando dor de cabeça e tal, né? É que se eu não faço isso, pessoal, né? Então, vocês na sala de aula sabem o que eu vou falar, você tem que deslocar um pouquinho. Se você ficar paradão lá na aula, paradona na aula, o aluno fica com o pescoço duro, ele começa a mexer o pescoço. Na hora que ele desviou, pessoal, 80% da informação foi pro brejo. Quem tá falando isso? A neurociência, tá? Neurociência cognitiva. Na hora que ele desvia, né, o pescoço e sai do teu campo de visão principal, né, que são 15 graus, tá? 15 graus do campo de visão principal, 80% da informação foi pro brejo. Pega essa, né? Por quê? Porque só 11% é o canal visual, e ele tem os outros. Mas, tá? Então, mas você tem o áudio ainda, né? Tem o áudio. Então, tudo bem, você tem o áudio ainda, 10%, tá? Ok? Mas o bom seria poder aproveitar esses 90%, né? Que é a parte visual, né? Parte visual com a parte auditiva, certo? E nessa fusão dos dois, acontece a memória curta, a gente chama, memória de tempo curto, ou memória temporária, tá bom? Ah, professor, legal, né? Então, legal. Porém, isso não é nada. Não é que não é nada, isso é uma coisa importante, né? Provavelmente vocês já ouviram muitas palestras sobre isso, tá? Mas eu estou recordando aqui coisas, né? Ou sistematizando, tentando ligar para vocês alguns conceitos, né? O problema é o seguinte, pessoal. Como é que isso passa para a memória principal? Então, a memória temporária dormiu, acabou, pessoal. Uma das finalidades do sono é essa. O sono, né? Ou o descanso com pouco som, pouca imagem, né? Então, por que você fecha os olhos e os neurônios vão desligando e a gente pede que tenha silêncio quando a gente dorme? Para que não exista interferência nesse processo que acontece aqui, tá, pessoal? Que o professor, né, da Califórnia, chamou de codificação. A codificação é uma passagem na memória temporária para a memória de longo prazo, ou massa cinzenta clara para massa cinzenta escura. A massa cinzenta escura, pessoal, que tem a memória de longo prazo, ela é alimentada através do sono. E pode-se trabalhar em cima dele através do sonho. Então, quando a criança, o aluno, e nós sonhamos com as coisas, ou sempre sonhamos, mas a gente não lembra, né? Mas se a gente conseguir lembrar, a gente está codificando. A gente está passando, né? Está salvando no HD, está salvando na memória SSD, tá? Tudo bem? Então, aquela informação temporária, ela é armazenada na memória de tempo longo, tá? Ok? E peguem essa, pessoal. Peguem essa agora. Só na memória de tempo longo é que é possível fazer conexões. Então, aquilo que Piaget fala, né? Que a gente já falado dessa conexão aqui, né? Aprender a estabelecer conexões, né? Só na memória de tempo longo é possível fazer um esquema de conexão. Nossa, professor, mas... E quando parece que eu pego a coisa na hora e faço a conexão, aí é uma outra coisa, né? Aí é uma outra coisa. Eu digo que é mais instrumento psicológico, quer dizer, você já estava na beira, já estava fazendo essa conexão, só faltava fazer um clique. Você já tinha, isso já aconteceu com você, às vezes, você está lá, você põe aqui, e por que sai a caneta Bic, né? Por que a coisa cai, né? Porque você não fez o clique, né? Você já fez tudo, mas não fez o clique. Então, só faltava o clique.
Quando você parece que pega na hora, pessoal, é porque você já estava tão perto. Só faltou um MCloud dar um empurrãozinho, né? Que aí fiz o clique, aí conectei, né? Ok? Mas, na verdade, a teoria cognitiva fala, uma das teorias cognitivas, estou falando de algumas, né? Mas fala que esse esquema, o esquema, né? O modelo, só na memória de tempo longo. Por quê? Porque eu vou dormir, vai passar uma semana, eu vou sair de férias, eu vou voltar de férias, vai ter aniversário, vai ter alegria, vai ter tristeza. Daqui a 6 meses eu vou estar lembrando ainda. Por quê? Porque eu fiz mesmo a conexão. Daqui a 1 ano eu vou estar lembrando. Por quê? Porque eu fiz a conexão. Daqui a 10 anos por quê? Porque eu fiz a conexão. Só na memória de longo prazo é que de fato existe a cognição, aprendizagem significativa, como dizia Piaget, né? Por quê? Porque eu fiz a conexão. E isso só na memória de longo prazo. Né? Isso é uma tarefa dos professores? Creio que não. Eu, digamos assim, Vygotsky fala que os professores têm que trabalhar para não quebrar. Porque pode acontecer que você dá uma rasteira no aluno e vai quebrando ele, hein? Olha o que eu estou falando, né? Então, acho que a gente tem que fazer um esforço para não atrapalhar, né? Tá? Então, hoje em dia, muito do que o pessoal fala de conceitos inatos, né? Certo? Porque a molecada tal está fazendo conexões, a gente pode ser que a gente queira dar outro. Não, agora o negócio aqui é tudo quântico, né? Então, não, legal, falar de coisa nova. Mas cuidado para não, né? Ou seja, não procure melhorar demais o modelo, quebrando o modelo, sabe? Desequilibra, mas de faz uma coisa que ele consiga reconstruir, sabe? Consiga acomodar e assimilar o negócio, né? É o equilíbrio. Se você, né, gera muita dificuldade, ou então muita novidade, ou tira o chão da pessoa, pode ser que ela fique de novo, né? Ela por alguma razão, ela tenha pesadelos e vem lá, né? Depois da meia-noite e perca tudo. Não, eu tô fazendo um romance aqui, não é verdade que isso vai acontecer. Mas, né, eu tô falando para professores, colegas, né? Muitos sabem a prática mais do que eu, né? Então, mas a gente tem que fazer o cuidado para não quebrar as conexões e ajudá-los a fazer mais, fortalecer e fazer mais conexões, certo? Melhorar os modelos, né? Aperfeiçoar os modelos, tá? Aperfeiçoar os modelos, né? Porque uma coisa aprendida é aprendida e a ideia nossa não trabalhar em conjunto, né? Remar na mesma, certo? Então, vamos lá. Somente quando a pessoa, o aprendiz, tem um modelo de longo prazo, com as conexões devidamente, vocês percebem que tem setinhos aqui, tá? Então, os modelos adequados e cognitivos, eles têm seta, porque eles têm hierarquia, né? Tem pai, filho, tem irmão, sabe? Então, avô não é a mesma coisa que neto, né? Tá? Filho não é a mesma coisa que pai, né? Então, são conectados, mas né? Irmãos, né? Tá? Irmãos, tá? A não ser que são gêmeos, né? Que são muito próximos, mas tem irmão e irmã, né? Tem irmão de idade mais avançada, tudo bem? Então, tem hierarquia. Então, esses modelos você pode recuperar se eles estão na memória de longo prazo. Isso é aprendizagem. Esse é o modelo de aprendizagem cognitiva, a gente fala. Esse aqui é o modelo de aprendizagem cognitiva multimídia. Modelo de aprendizagem cognitiva multimídia. Porque você consegue codificar e recuperar. Codificar e recuperar. Minha mãe está com Alzheimer, tá, pessoal? Alzheimer é que, por alguma razão, ela não consegue fazer a recuperação. Muitas vezes ela codifica, mas não consegue fazer a recuperação. Então, ela só consegue fazer recuperação de estruturas muito arraigadas, que em geral são as da infância, tá? Ela vai perdendo essas conexões de recuperação, tá bom? É uma teoria de Alzheimer, né? Mas eu acredito muito nessa teoria. Então, é que o problema não é só codificar, mas recuperar, tá? Ok? Do que eu quero chegar agora, né, pessoal? Tudo bem? Alguma pergunta? Alguém quer fazer um susto aqui? Alguém quer fazer um depoimento? Pode ter alguma... O chat está aqui aberto, pode ser pelo chat, né? Nossa, tá tão pequena a letra aqui, não estou lendo, mas deixa eu ver se eu acho que vou aumentar a letra aqui. Professor, desculpa. Sim, pode falar. Pode falar.
Então, tá. O Piaget, ele fala do conflito cognitivo, né? Esse conflito, que é esse conflito cognitivo que vai gerar essa aprendizagem. É quando eu consigo colocar em questão aquilo que eu já sei, né? Isso equivale a esse processo de decodificar, mas ao mesmo tempo não é recuperar? Então, Vera, o do Piaget é da balança, né? É o desequilíbrio, tá? Então, o professor, eu diria assim, né? Mas na verdade é o desafio. Então, aqui, né? Então, na hora que você apresentar um novo conceito aqui, Vera, tá? Ou você. Tá vendo que ele é retangular aqui? E se eu fizer ele hexagonal aqui e conectar com outra coisa? Isso é o desequilíbrio que eu recomendo, tá? Ou colocar um novo conceito aqui para que ele ligue, perto que ele ligue, ou você modificar uma estrutura anterior que vai fazer uma nova conexão a mais, tá? Esse é o que o Piaget está falando. Cuidado, hein? O Piaget, o último livro dele foi em 75. Esse trabalho é de 2002. São 27 anos na frente, tá? Esse é um professor da Califórnia, tá bom? De Stanford, Meyer, ele chama, né? Então, modelo multimídia. Então, ele é neurocientista cognitivo, tá bom? Então, são terminologias diferentes, mas elas não se opõem, mas elas não estão bem conectadas. Mas eu quero dizer só que eu sugiro isso. No desequilíbrio, você coloque perto um conceito. Se o professor colocar um conceito, A, B, C, D, vamos falar de letra grega, alfa, aí dá problema. Mudar de alfabeto, menina, é um complicado, entendeu? Então tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Vou dar um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo que me aconteceu, mas eu vou dar um exemplo que eu ouvi no rádio, né? Então tem uma cantora, Marina de la Riva. Eu já tinha ouvido ela, gostei, né? E ela tem um acento, um sotaque diferente. Aí ela falou que ela é cubana de nascença, né? Cubana brasileira, né? Aí alguém perguntou, Marina, você canta em espanhol? Canto, tá? Não, né? E por quê? Eu sou cubana, tal, né? Nasci em Cuba, tal, né? Aí como é que é isso, né? Olha, é louco. Ela falou assim, é louco, né? Porque eu só me dei conta que eu era bilíngue aos 7 anos, né? Ou 10, 9, acho que 9 anos, né? Foi para uma reunião de família que tava lá, né, meus parentes que falam português, parentes que falam castelhano e tal, né? Aí um dia minha tia falou uma coisa e minha outra tia falou, não entendi, fala de novo. Aí eu traduzi, eu perguntei para minha tia aqui em castelhano e respondi para minha outra tia em português. Aí ela falou assim, aos 9 anos eu entendi que eu era bilíngue, porque eu conseguia, com esse ouvido aqui, entender totalmente o que minha tia falava em castelhano e aqui em português, eu fiz a tradução simultânea aqui para elas, perguntando e respondendo, assim, né? Fez a comunicação, tá? Ok? Mas a Marina de la Riva cresceu e nata, então aos 9 anos ela conseguia fazer isso, porque, bom, estava num nível. Hoje em dia, se chega uma criança que está no nível iniciante, já não falar de francês, inglês, e ela é iniciante, ela se perde, entende, Vera? Ou seja, tem que tomar cuidado para que as conexões, os desafios que a gente coloque para desequilibrar, sejam compatíveis com a capacidade de ela fazer a conexão, para ela fazer a assimilação de algum modelo próximo e acomodar. E porque a gangorra, toda gangorra, o Piaget, né? A gangorra tem limite, né? Se você manda a gangorra ficar assim, né? Já não é mais gangorra, isso aqui virou a coisa lá do Gira-gira já. não é? Isso aí não é mais gangorra, isso não é mais balança, isso aí é parque de diversão, certo? E precisa ter cinto de segurança, senão você vai cair, vai morrer, né? Tudo bem? Não é? Então, tem que tomar cuidado para você dar um passo, desafio, compatível com a capacidade da criança, do pré-adolescente, de fazer a conexão. Tá bom? Então, mas são modelos diferentes. Tinha uma outra dúvida, respondi, professor, não sei, ajudei um pouquinho, tá? Professor, tem algum comentário a fazer, professor? Tinha um outro professor? Não? Posso seguir?
Alguém tem dúvida mais? Então eu vou seguir, tá? Vou dar o slide, pessoal. Então, na prática, pessoal, na prática, uma prática, né? Uma prática. O gargalo tá aqui, pessoal. O que é o gargalo, a gente fala, né? Gargalo é onde a gargalo onde na garrafa não passa, né? Certo? Não passa, né? Então, onde está o gargalo? Eu, pessoal, só devo, né, introduzir no máximo 7 itens por aula, 7 novas terminologias por aula. Hoje eu vou dar uma varada aqui, que eu vou introduzir 8, se eu não me engano, tá? Então, mas alguns eu já tinha falado, eu tô fazendo só conexões, tá? Tentando fazer um fechamento com vocês, mas o máximo é 7, porque na média se fala que 5 é o que as pessoas têm como capacidade em 50 minutos, em um tempo de atenção, vai? De aprender. Então, por quê? Então, aqui, nesse slide aqui, pessoal, eu tinha posto 6, né? Certo, não? Já tá um pouco acima da média. Aqui tem 7 é o máximo. Então, seria bom colocar só 5, A, B, C, D, E, tá? Mas aqui tudo bem, que o especialista fala que, pelo menos para nível superior, 7 dá, né? Nossa, mas minha turma é devagar, então faz 3, tá? Faz 3. Professor, tem problema de fazer um novo conceito só por aula? Tem. Por quê? Porque nem tudo que você apresenta, a criança, o pré-adolescente ou adolescente consegue guardar. Então, se você faz só um, se nem tudo, ele vai fechar o olho e vai esquecer tudo, porque, entendeu não? Então, se você faz 2, então eu digo que é bom numa aula apresentar 3 coisas novas. Pelo menos, então, tudo bem não? Já que ele, então, a teoria fala de 3 a 7, em média 5, né? 3 a 7, em média 5. Porque se eu colocar uma só, a probabilidade de ele dormir, não aprender, de esquecer tudo é grande, tá? É grande. E olha, pessoal, não é porque o aluno não é estudioso, não. Eu tinha um aluno que, ó, ele já está formado na engenharia elétrica da Poli, né? Foi meu aluno no ensino médio. Ele só tirava 10. Sabe o que é? Aluno que só tira 10, né? Se você colocasse 10 de desafio e valia 12, ele tirava 12. Então, um aluno espetacular, né? Mas em algumas coisas, ele era só estudioso. O aluno só estudioso, ele só faz essas conexões aqui, tá? Então, mas ele era super estudioso, super. Impressionante como é estudioso. Mas o que acontece com o aluno que ele não procura fazer mais conexões, né? Ele pode, né? Se vocês percebam aqui nesse modelo aqui, esse modelo é mais complicado do que a linha. Esse modelo aqui, ele é mais complicado do que só a linha sequencial, né? Então, se você não faz o esquema de ele retroagir nas coisas, de ele voltar, né, sabe? Os conceitos têm que ficar interligados, não só na linha sequencial. Porque se você perder um elo, aqui, ó, né? Se você perde um elo aqui, ó, vamos colocar o C com D. Se eu cortar o elo C com D, D e F podem se perder inteiros. Ou A, B e C. Por quê? Porque você desconjuntou aqui, e aí cai no esquecimento, tá? Se você só tem um elo, dá para entender o que eu estou falando? Não. Então, se você consegue fazer só poucas conexões de uma bolinha para outra, né, de um conceito para outro, ou só faz só uma, você corta um e some, ou sobe aqui, né? Ou pode acontecer que sumam os dois. Infelizmente, pode. Então, com o meu aluno foi assim, né? Num semestre, eu dei um conceito, tudo bem que era difícil, mas um conceito, né? E o moleque tirou 10, na época ele tinha 15 anos, né? Semestre seguinte, passou as férias de junho, né? Inverno, julho e tal, né? Aí em setembro, isso aqui como a gente ensinou tal, né? Professor, o senhor não ensinou isso, né? Como não? Eu tive 2, 3 aulas desse negócio aí e tal. Professor, não tô lembrado do que o senhor ensinou esse negócio e tal, né? Aí eu peguei a prova dele, né? Fulano, olha aqui, ó, na sua prova, né? Ah, é verdade, o senhor ensinou. E tinha tirado 10, né? 10. Tinha citado tudo. O que aconteceu? Passaram-se 2 meses, né? Provavelmente um dos elos aqui ele cortou, e aí veio as férias de junho, né? Campamento, excursão, futebol, campeonato de não sei o quê, menina, né? Nessa idade as meninas e tal. Então, esqueceu. Esqueceu tudo, né? Nossa, eu não estava lembrando nada do que você está falando. E era um aluno nota 10, sabe? Ele era um aluno competente. Não, nesse ponto não era meio competente mesmo, porque ele não tinha feito conexões a mais. Perdeu um elo, perde tudo às vezes, depois de 3 meses, né? Tá?
Bom, então, o que eu estou falando aqui, pessoal, né? É importante, então, que a gente trabalhe, apresente poucas coisas. Poucas é 5, né? Tá? No máximo 7. Aqui a gente está falando no slide para universitários, né? Então, mais ou menos 2, tá? Esse aqui é um PowerPoint que eu peguei de um pesquisador de ciência de dados, hoje em dia é famoso, né? Data Science, né? Então, eu estava falando para pessoal mestre, né? Então, engenheiras, tal. Então, tudo bem. Então, mas para vocês, o mesmo nível. Então, olha só. 7 mais ou menos 2. Então, de 5 a 9, né? Mas eu diria que vamos abaixar, né? Assim, para o pessoal Fundi 1, né? Fundi 2, né? Começo, então, 5 tá bom, né? De 3 a 5. Aí depende, né? O público que você está lidando, né? Tá? Você tem que colocar apenas isso. Por quê? Porque é o que cabe sabe, na zona, no ZPD de cada um, é o que cabe. Não cabe mais do que isso numa aula, em 2 aulas, né? 2 aulas de 50 minutos, como a gente está fazendo hoje, tá? Não cabe mais do que isso. Não cabe mais do que isso. Por quê? Porque a ciência cognitiva fala que é o tamanho da memória. O tamanho da memória temporária é essa, pessoal. A memória temporária só consegue armazenar isso. Ah, mas tem gente, professor, que consegue mais. Sim, tem gente especial, mas não é, a gente não está dando para essas pessoas especiais que conseguem memorizar 13 coisas, 15 coisas, né? Tá? Está dando aula para uma média, né? Tá? Então, a teoria cognitiva fala, né? Que uma pessoa normal, né? Ou seja, uma média normal, né? Então, entre 5 e 9 itens, conceitos novos apresentados numa aula de 2 aulas, né? De 50 minutos, tá? Dobradinha, né? Ok? Então, pessoal, e para ajudar a fazer a conexão, a ideia é que tem que fazer um feedback. Sempre. Para cada atividade que você. Para cada ponto novo que você apresenta, sabe os 9 pontos? Se você quer, né, apresentar. Ixi, cadê? Se você quer apresentar 7 conceitos novos, tem que apresentar 7 feedbacks. E não pode fazer um testinho no final, não, tá? Tem que fazer, apresenta e feedback, tá? Lembra daquela coisa da bolinha que vai, né? Então, você tem que ir fazendo ponto a ponto, né? Isso é contínuo. Melhor que não seja uma nota ou conceito. Por quê? Nota ou conceito, ou seja, ele tem que ser um resumo de um período de 2 semanas, né? 3 semanas, tá? Por quê? Porque tem que dormir um pouquinho, né? Tá? A somativa só não, mas a somativa ela tem mais sentido quando você dorme, tá? Depois que você dorme, descansa, tá bom? Só assim. Ok. Crescer na competência de dar feedbacks, pessoal. Então, como a gente já deu essa aula, né? Eles têm que ser claros, tem que ter uma profundidade adequada, e tem que ter um tom adequado. Feedback que a gente dá aos alunos, né? Então, eu digo o seguinte, né? Da minha experiência de aula. Aula que tem pouca novidade, dá para fazer com até 24 alunos. O público ideal para mim é 15. 15 é um número bom que eu consigo interagir bem e tal, né? Mas com um pouco mais de experiência ou colaboração, 30 alunos, né? Nossa, professor, mas 30 para 40 não é a mesma coisa? Eu não consigo. Olha, 40 eu já tenho muita dificuldade, tá? Vamos falar claro. Então, 30 é o limite de conseguir bastante, assim, experiência, de ter tido muitas lições de casa que eu fui fazendo, né? Então, dar feedback adequado para 30. Eu já, na federal, tenho aula de 60, tá? Eu tenho muita dificuldade com as aulas de 60 alunos para dar feedback formativo, tá? Mas aí eu divido em grupos de 6 alunos e consigo dar feedback no grupo de 6, tá? Porque se é para dar feedback de qualidade, 60 não consigo. Não consigo, tá? Então, vamos lá. Mas a ideia é ter respostas, né, claras, sempre na profundidade adequada, com tom, né, o adjetivo certo. Alguém outro dia falou, né, é uma brincadeira, alguém significa Ariano Suassuna, né, o Suassuna falou numa aula, né, que ele falou assim, nossa, mas fulano e tal diz que tudo é maravilhoso, é espetacular. Eu falei assim, não dá, né, pessoal? Você tem que ter seus, sei lá, 5, 6, 7 adjetivos, porque se tudo é maravilhoso, né, não dá, você tem que ter um repertório melhor de adjetivos, está bom, está correto,
isso aí tá bonito, isso aí está sofisticado, isso está maravilhoso. Você tem que fazer uma gradação, né? A língua portuguesa, em geral, consegue ter 3 adjetivos positivos, 3 negativos e um neutral, tá? Então, acho que o número bom é 7, tá bom? Pelo menos 5, né? Um neutral, 2 positivos e 2 negativos, tá? Na casa do tom, né? Tom, ok? Profundidade tem a ver com o tema, né? Tema, o subjetivo, o tema, né? Clorofila, artes, escrita, né? Gramática, clareza, você falar, achar a palavra certa do que você quer responder, tá? Vamos lá. Então, eu queria aqui, pessoal, abusando um pouco de vocês, fazer um brainstorm rápido sobre esse tema aqui, né? Isso vai contar com presença, tá? Então, o que a gente vai fazer? Um brainstorm de 10 minutos? Pra gente, vocês estão colocando no chat, que coisas vocês usam normalmente para dar feedback para os alunos, tá? Ou eu falo, eu olho, não sei. Então, eu quero ouvir de vocês, tá bom? Eu vou abrir o Jamboard aqui, né? Vou abrir o Jamboard aqui. Vão pensando aí. E podem escrever no chat, que eu vou usar o chat de vocês, tá? Nossa, meu negócio tá super devagar, pessoal. Apareceu uma tela para vocês ou não apareceu? Apareceu uma tela de... Não. Ainda não, professor. Não apareceu. Eu tenho que apresentar de novo. Apresentar uma janela. Deixa eu colocar um tema aqui. Né? Feedbacks. Tá? Tipos de feedback. Tá? O que for repetido, a gente repete e eu ponho mais. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o chat, né? Cadê o chat de vocês? Chat. Aqui. Então, bom dia, agora vai, não esqueça, bom dia, famoso nerd, imagem, desenho e esquemas. Nossa, isso aqui a Jaqueline detonou, hein? Imagem, desenhos, esquemas. Olha, eu sugeria dividir, mas é o que a Jaqueline falou. Google Forms, nossa, isso aqui é super, né? É outra coisa, né? Verde, Google Forms, tá? Quem não conseguir falar aqui, só o chat fica gravado, né? Acho, né? Mas eu copio, tá? Questionário perguntando oralmente. Elisângela colocou questionário. Tá? O questionário é Google Forms. Eu vou colocar em verdinho também, tá? Questionário. Depois oral. Pergunta oral. Verde. Denise. Carimbos com desenho. Olha só, carimbos. Eu vou colocar em amarelo, tá? Carimbos, tá? Carimbos. Carimbos. Carimbos com desenho. Com desenho. Frases. Já é multimídia, né? Então, cuidado. Olha, pessoal, para ser multimídia, a gente tem que falar. E sugiro que a criança, que o aluno fale em volta, entendeu ou não? Maravilhoso, maravilhoso, professor. Tá? Entendeu bem, não? Então, que a gente use, né? Que a comunicação, existe a comunicação, dá para entender? Que a gente fale, mas que o aluno fale também. Lembrar de Vygotsky, também nesse ponto, Vygotsky e Piaget são muito parecidos. Se alguém quiser, eu explico melhor isso, né? Vamos lá. Kelly. Então, mas aí, Kelly, o aluno envia atividade no Classroom. Você envia uma devolutiva. Devolutiva no Classroom. Então é o verde, né? É o Google, né? Devolutiva no Classroom, tá?
Ademir, exemplos que tem em casa. Ah, que legal, esse é outro. Esse eu vou colocar de azul, tá? Exemplos da casa. Exemplos que tem na casa. Ok, é outro tipo, tá? Isso aqui é mais o nosso, é o nosso educador, né? Elogios, Denise os elogios. Então, ok, o elogios, né, pessoal? É vermelhinho, tá? Elogios. 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 Tá bom? Laís, fale uma frase. E analogia, ok. Eles falem uma frase. Então, aqui não é aqui, não. Falem uma frase. Falar é rosa, tá? Vou colocar laranja, tá? Que eles falem e analogia. E façam analogias. E façam analogias. Analogia, então, ótimo. Laís, né? Laís, analogia é uma estrutura bem elaborada ou espacial, eu diria, né? Então, futebol é bom mesmo, tá? Mas cuidado que às vezes nem todo mundo é futebol, né? Márcia, frase de incentivo. Vou botar junto com elogios, tá, da Denise? Então, eu vou colocar em laranjinha, tá, em rosa, mas é frases de incentivo, tá? Frases de incentivo. Existe uma educadora americana que ela fala que cada vez que aparece uma palavra de incentivo nova ou de repreensão nova, se coloque no quadro, tá? E fique no quadro da sala uma coisa que uma criança ou mesmo um pré-adolescente fala que é novo para ele, né? Tá? Ivan, desenho com lousa. Ok, desenho na lousa. Então, desenho é amarelo, tá? Desenho na lousa. Desenho na lousa. Indicação. Josi, uma conversa de demonstração. Ok, a conversa é laranja, tá? Conversa é laranja. Laranja. Conversa e ou demonstração. Não tá vendo? Conversa ou demonstração. Adesivos, ok, Vera, bem gráfica, de amarelo, tá? Adesivos. Post-it. Vamos dar o crédito, né? Post-it. Eu uso muito post-it também, tá, pessoal? Isso aqui é post-it, isso aqui são post-its, né? Adesivos no post-it. Soraya. Figurinhas? Ah, figurinhas do Bitmoji, ok, figurinhas. Bitmoji, tá? Bitmoji, né? Bitmoji. Esse é o icônico, a gente fala. O icônico, né, pessoal? Não foi? Bitmoji. Bitmoji? Já tinha ido. Bitmoji, né? É um... Bitmoji é legal que ele é globalizado, né? Tá? Imagem, explicação sobre o tema atual. Eu vou colocar aqui, né? Vou colocar no mais aqui, tá bom? Mais, tá? Mais os desenhos, certo? Imagem e desenho, mais. Palavras cruzadas. Eu, professor, não. Palavras cruzadas. Palavras cruzadas é super sofisticado e eu vou botar aqui, não tem cor, tá? Então, seria no exemplo do Google Forms, eu diria, tá? Então, palavras cruzadas. Palavras cruzadas. Palavras cruzadas. Existe, né? Existe estudo sobre isso, mas eu também não vou entrar aqui, pessoal. A diferença da palavra cruzada, né? Construção coletiva de... Não, elogios, Gilmar, elogios. E apareceu elogios de novo, né? O Gilmar colocou frase sensitiva, conselho, né? Certo? Conselho, certo? Mas deve ser tutor, né? Márcia, construção coletiva de resposta a esquemas, certo? Aqui é o laranja, né? Construção coletiva, né? Construção. É o que a gente está fazendo, tá? Construção coletiva
de respostas e esquemas. Apresentação em PPT. Nossa, é sofisticado, tá? Então, eu vou colocar aqui. Então, PPT, né? Sabe que nas escolas americanas, né? PPT. Apresentação. Escolas, pedagogia americana, né? Ou modelo americano de habilidades americanas, né? Americana mesmo, Estados Unidos, né? Toda semana tem que ter uma apresentação, tá? Toda semana, com PPT, inclusive. No começo não, mas a partir do Fundo 2 já com PPT, tá? Imagens, acompanhamento individual e oralidade. Imagens. Acompanhamento individual. Ô, Valdirene, o que é o acompanhamento individual? Explica para mim um pouquinho só. Você consegue falar o que é o acompanhamento? Para mim escrever direito, o que é o acompanhamento individual? Valdirene? Oi, tô aqui. Vejo o aluno, como é que ele está, qual tá a linha de raciocínio, onde que ele está. Então, diretamente. E você anota? Oi? Você anota alguma coisa ou é feeling seu? Feeling? É feeling? Sim. Tá bom. Então, é na linha do exemplo, tá? Então é aqui, ó. O feeling individual. Com suporte. Quem organizou esse negócio, né? Foi a Montessori, tá? A Montessori, nos caderninhos dela, ela organizou esse negócio de anotar o feeling individual. A Marina Montessori que bolou esse negócio, tá? Frases, então, frases de incentivo, certo? Elogios, vou colocar frase aqui, né? Vídeos explicativos, figurinhas do WhatsApp. Figurinhas do WhatsApp é um desenho, um bitmoji, né? Um post-it, desenho, é um desenho, né? Desenho aqui apareceu de novo. Vídeos explicativos, vídeo é outro nível. Vou colocar ele no amarelo também, tá? No amarelo, vídeos explicativos. Vocês perceberam que eu não coloquei vídeo no modelo multimídia? Por quê? Porque o professor que trabalhou nisso, ele lançou essa teoria em 2002 e ficou bem conhecido em 2006. E o iPhone surgiu em 2009, pessoal. O vídeo só se tornou uma realidade consumível só quando a Samsung lançou celulares e tablets acessíveis, porque em 2009 só pouca gente tinha iPhone, né? Em 2012 começou a ser quando a Samsung lançou celulares e tablets mais baratos, que os vídeos ficaram acessíveis para todo mundo, tá? Por causa do smartphone. Então, o vídeo explicativo é super legal, mas não tem modelo cognitivo explícito para vídeo, sabia? Ainda não, né? Porque essa teoria do professor Meyer, ele é de 2006, tá? 2006. A gente tá trabalhando nessa idade, tá? Eu tô fazendo um update de vocês bem rápido aqui, né? Carimbos e kites de física. Carimbos, alguém usou carimbo já. Carimbo, né? Carimbo, tá? Carimbo. Kits, né? Kits, né? Kits, né? Kit é um... Kit não tem aqui, tá, pessoal? Então, essa coisa aí, eu vou colocar aqui no verde, tá? Kit, né? Kits. Ele é um verde e azul, eu vou colocar aqui no meio do verde e do azul, tá bom? Eu vou colocar só, então, mapas mentais. Então, mapas mentais é o super abstrato da coisa, né? Então, mapas mentais, eu vou colocar de novo no verde, tá? Mapas mentais, né? Mentais, né? E então, pessoal, eu vou deixar aqui, porque eu queria finalizar essa aula de outro jeito, né? Então, todo mundo que está aqui, né? Eu vou salvar isso aqui se o Google, se o Meet não salvar, né? Eu estou salvando aqui, tá bom? Copiando aqui, que é a presença, né? Certo?
Então, não fiquem, quem não conseguiu enviar, depois envia depois, tá? Salva no mudo depois, tá bom? Professor, o Meet, quando Oi. ele é gravado, ele salva um arquivo só do chat também na sequência. Fica do lado, fica o vídeo e fica o arquivo do chat todo gravado para o senhor. Tá bom. Eu só tô salvando aqui para não... Como eu sou cru nesse negócio do Meet, né? O Zoom, eu sei que ele salvava. Eu imaginava que o Meet salvava também, né? Mas deixa eu só... Aqui. Chat, né? Então, essa é a presença, tá, de vocês. Então, o que eu só queria finalizar aqui, pessoal, essa parte, que quando a gente faz uma atividade, né, nova, ou conceitos novos, se a gente não trabalha no feedback, não há condição de você ver se o aluno estabeleceu alguma conexão, tá? Fica só conceito separado. Então, sempre é importante fazer a atividade, lançar um novo conceito, que seja, e para que o aluno tem que vir do aluno. Tudo que você faz só é pouco, porque é estrutura multimídia só. Quando o aluno fala e você consegue, faz a conexão, ele está tentando fazer a conexão interna, tudo bem? Não. Quando você faz a conexão com ele e manda ele falar ou fazer alguma coisa, e você dá a volta para ele está fazendo, isso tanto Piaget quanto Vygotsky que falam isso, só quando o aluno joga para fora aquilo, é que ele está tentando fazer conexão, tá? Mentalmente, ok? Só aí, tá bom? Então a gente fez esse negócio aí. Deixa eu ver só se essa parte a gente tá super atrasadinho no negócio, mas paciência, pessoal, essa é a vida nossa, né? Então, oi. Professora Valdirene, uma coisa que eu acho bem interessante é jogos, né? Tanto concreto quanto virtual. A gente vai falar, acho que a gente vai chegar lá, mas jogos, eu queria falar na segunda parte, tá? Eu dou a disciplina de jogos na Federal, tá bom? Então, criação de jogos, né? Então, mas no fundo, eu esqueci quem falou isso, tá? Mas, com certeza, o que eu vou falar agora foi Tomás de Aquino, mas tem um educador que falou também, brincando, a coisa mais natural de você aprender é brincar, tá? A coisa mais natural de você aprender é brincar, tá bom? Então, os jogos, cuidado, então, que eu vou falar. Quando a pessoa que está jogando, ela está brincando, ela está aprendendo naturalmente. Se ela está só jogando, pode não estar aprendendo, tudo bem? Não. Olha o que eu estou falando. A pessoa, quando está só jogando para ganhar, pode ser que ela não esteja aprendendo. Quando ela está brincando, é o mais natural de aprender, tá bom? Tem que tomar cuidado disso. Então, o legal no jogo é que a pessoa, aprendiz, brinque com o negócio, tá? Brinque. Mas, normalmente, se ele está só jogando, né? Pode acontecer que ele não esteja aprendendo. Pode acontecer, não digo que não acontece, mas pode acontecer que ele não esteja aprendendo, tá? Porque, aí eu faço com grupinhos, pequenos grupos, e aí eu vou fazendo intervenção junto com a criança, para que ela possa refletir sobre o que está fazendo. Aí já você estava usando a ideia de Vygotsky do instrumento psicológico, né? Tá? Então, não, perfeito. Mas só queria falar do jogo em si, né? O jogo sozinho, sem intervenção, quando o aprendiz está brincando, é a forma mais natural de aprendizagem, tá? A fase de brincar, tá? Brincar, né? Ok? O que eu queria só introduzir antes do intervalo, pessoal, introduzir só, é esse capítulo aqui, pessoal. Antes do intervalo, né? E as emoções? Porque é um capítulo muito importante. Então, sem querer, ela introduziu, querendo, acho que a professora estava querendo, né? Então, a brincadeira, ela trabalha com as emoções, pessoal. Tá bom? Então, o estado emocional a brincadeira, ela trabalha com as emoções, tá bom? Então, prazer, né? Desafio, sabe? Medo, tá bom? Então, as emoções têm um papel muito importante, tá? E por isso, pessoal, né? Vamos ouvir aqui o Divertidamente, tá? Eu vou colocar... Será que vai tocar aqui?
Vocês estão vendo aqui o meu slide, não, pessoal? Não estão? Das emoções ou não? Não está aparecendo para o João Borges. Ah, então vou fechar ele. Então, deixa eu fechar. E não está tocando, né? Ah, está tocando? Não entendi. Não está tocando. Vamos pegar aqui o YouTube mesmo. O Divertidamente, né, pessoal? Eu recomendo. Ah, ele deveria estar aqui. Não está tocando, engraçado. Deixa eu pegar o HTTP do. Professor, os vídeos normalmente no Meet têm bastante dificuldade. O que a gente costuma fazer na escola? Colocar o link aqui no chat e cada um assiste. Tá bom. É uma opção, desculpa. Não, então, perfeito. Esse é o trailer do Divertidamente, tá? Então, vocês passam aí para vocês. Eu coloquei no chat agora, tá? É Professor, sim. se o senhor quiser que a gente ouça o vídeo, o senhor tem que, onde está aberto o Meet, tem uma bolinha vermelha ao lado. Aí o senhor tem que desligar o som do site. Aí a gente consegue ouvir. Senão a gente ouve depois sem problemas. Ah, então, eu deixei aqui o link, né? Do Divertidamente. Você consegue ver o link? Acho que é melhor, né? É, melhor. Ele tem poucos minutos aí. Todos viram? Conseguiram ouvir? Viram o vídeo? Sim. Sim, ok. Tá bom. Então, pessoal, continua. Vocês estão vendo a minha tela das emoções aqui? Sim. Tá aparecendo. Tá bom, perfeito. Então, pessoal, este filme, tá? Ele foi, esse desenho, né? Foi feito junto com um especialista, o maior especialista, aliás, né? em emoções, pelo menos da linha que eu sigo, né? Tá? Então, e ele falou que era importante ter 7 a 9 emoções na jogada. E a Disney falou, a Pixar falou, não dá, né? Não dá. Então, ele falou, o mínimo, ele falou 5. Então, são as 5 que estão aí, tá? Então, a raiva, tá bom? Então, a raiva é uma emoção que tá cada característica aqui, né, com a cor também, né, tipo Teletubbies, né, o vermelhinho com cabeça chatinha aqui, né, de olho arregalado aqui, sisudo, tá? O medo, que é um sujeitinho esguio aqui, magrinho, com as mãos, né, nervosas aqui, né, cruzada em lilás, tá? A alegria, que é a Riley, né, tá bom? Representa, alegria, vamos lá, cabelo azul, tá? Amarela de cabelo azul. O nojo, o desgosto, né, que é uma menina mais estilosa, que fashion, tá? Que tem um verde aqui, todo um jeitão, né, uma pose. E a tristeza, tá? Que tá representada em azul aqui, que é uma menininha mais gordinha, nerdinha, tá? Então percebam que a alegria, cabelo azul e a tristeza, né, tem azul nas duas, né, certo? Então, breve análise, né? A garota Riley do vídeo, ou do filme inteiro, né? Ela tem 11 anos, ela é uma menina de temperamento alegre. O que é temperamento? Ela nasceu assim, tá bom? E a alegria, ela parece ser o personagem principal. Porque, como a Riley, ela é temperamentalmente alegre, parece que ela é a personagem principal, certo? Quando ela muda de cidade, ela não gosta do que aconteceu. Porque ela perde as conexões, as referências, né? Até lembra do modelo cognitivo? Então ela perde, né? As referências delas mudam. E ela tem dificuldade. E ela se retrai, ela fica brava, e os pais tentam lidar com essa dificuldade da Riley, tá bom? Aí surgem conflitos. O que antes a alegria dominava as outras emoções, agora as outras emoções emergem de forma fervilhante, tá? A raiva, o nojo, o medo, e principalmente a tristeza cresce. A tristeza cresce bastante nesse momento, porque ela se sente abandonada, ela se sente sem amigos, tá? E no fundo, a grande estrela desse filme é a tristeza, tá? Então, Divertidamente nos mostra que o grande
papel clímax do filme é o fortalecimento da tristeza como uma emoção importante, tá? Por quê? É o papel dela de qualificar as memórias da criança. Que a Hayley, pelo temperamento alegre, ela infantilmente, ela só guardou memórias alegres da vida. E a vida não é isso, né? Então, o filme ensina muito que a vida não são só memórias alegres, né? Porque a vida é feita de misto de alegria e tristeza. Em geral, até mais tristeza do que alegria, tá? E lidar com essa realidade, o futuro, uma harmonia, um equilíbrio, tem um modelo epistemológico de cognição, alegria, né, entre as emoções, não é estrutura cognitiva, é estrutura emotiva aqui, tá? Então, cuidado. Então, esse Paul Ekman, né, que é o professor que fala disso, né? Então, divertidamente, então, apesar de estar na mente, é num mundo diferente, o mundo da mente, da racionalidade com as emoções, tá bom? E essa composição melhor também digamos assim, tem a ver com Piaget, né? Mas esse modelo aí de como é que eu posso compaginar uma harmonia entre a alegria, que parecem opostas, né? Mas são, na verdade, a mesma não, faces de uma expressão positiva, alegria, e negativa, tristeza, de uma mesma característica emocional, tá bom? Então, e de fato é alguma coisa que tem a ver com o modelo epistemológico de Piaget e Wiener, tá bom? Tem a ver mesmo, só que Piaget e Wiener fizeram isso para a cognição, e Paul Ekman fala das emoções, tá? Então, aqui, pessoal, eu vou pedir para vocês verem outro trecho. Esse trecho aqui. Aqui está tocando, mas eu vou tirar daqui, né? Esse trecho aqui é do clipe. Para vocês terem uma ideia, essa parte que eu vou colocar para vocês é um clipe que divertidamente apareceu em Portugal. Os europeus, mesmo os latinos, são mais racionais que os brasileiros, que os latinos. Então, você tem uma ideia de como a Pixar, Disney, apresentou divertidamente para o europeu, então, de língua portuguesa. Então, esse sotaque português é porque é proposital, né? Então, não, foi lá em Portugal, mas para vocês verem a diferença vocês vejam aí, né? O clipe em Portugal, trailer, e o trailer em... Todos viram? Conseguiram ver? Sim. Sim. Tá bom. Então, pessoal, ok. Então, em Portugal, ele nem colocou em tradução, ele não colocou um título, né, divertidamente, Inside Out, né, que é o título original em inglês, que também foi feito para o público anglo-saxão, né? Então, por quê? Porque a racionalidade é importante no clipe. Eles usam o modelo multimídia, inclusive. Eles listam as emoções, tá? E explicam, basicamente, a relação com os personagens. O modelo multimídia, então, ele fala e apresenta. Essa é uma apresentação multimídia clássica, né? Tá? Fala e apresenta. Ou, às vezes, apresenta e fala, mas o melhor é falar e apresentar, tá? E faz o percurso narrativo de como a história se desenvolve, mais ou menos, tá? E não entrega o ouro, lógico, mas basicamente, né, pessoal, ele fala das 5 emoções básicas e comenta que a tristeza é uma parte-chave do clipe, é assim, num minuto a tristeza aparece como a protagonista, tá? Tá bom? Não é a alegria. Então, eu só queria perguntar para vocês, né? Depois, lógico, a gente poderia falar um monte sobre o Ekman, sobre o Divertidamente e tal, né? Queria perguntar para vocês no intervalo, não está faltando uma emoção básica, pessoal? No slide, né? Quem acha que está faltando uma emoção básica, tá? Então, e se está achando que está faltando, qual é essa emoção básica que está faltando, né? Eu preciso achar o chat aqui de vocês. Cadê o chat? Aqui, achei. Então, não está faltando. Se está, qual é, tá? Eu diria que está faltando, né? Então, está faltando uma emoção básica, né? Qual é a que está faltando, pessoal? Eu lembro que o Paul Ekman falou de 9, né?
7, 9, mas aí a Pixar quis... É que a Pixar quis atender o público de até 11 anos, né? 12 no máximo, tá? Não, logicamente que é um filme que serve para nós, né? Educadores e tal. Mas o público principal que a Pixar quis atender foi pensar criançada de até 12 anos, né? Final de Fundo 1, começo de Fundo 2, né? Certo? Mas não tá faltando... É o amor. Não, amor não é emoção, Roberto, tá? Amor, Paul Ekman não classifica como emoção, tá? Saudade, Pamela, saudade é a emoção que dizem que só tem em português, sabia? Não é não, tá? Curiosidade, Soraya, olha, afetividade também não é emoção. Vanessa, surpresa, Vanessa, quem? Vanessa, é a surpresa, tá? A surpresa, na terminologia de Paul Ekman, tá? Na terminologia de Paul Ekman, a surpresa é a emoção que o filme não relatou, porque a Pixar não quis tratar nesse momento aí, tá? Então, a surpresa é uma emoção que aparece na pré-adolescência. Então, ela, com 13 anos, ela surge forte, tá? Mas ela já começa no final, no 11,5, tá? Mas no 12 ela já está em muito... Na 13 está muito forte. Então, por que eu estou falando isso, pessoal? Porque o Divertidamente ele cai muito bem para as profs, os pros do Fundo 1, pelo menos no arcabouço de desenvolvimento emocional, tá? Agora, para professores de Fundo 2 e todos os professores de adolescentes, a surpresa é um papel fundamental. Pega essa, tá? Puxa, professora, alguém está surpreso com o que eu estou falando ou não? Quem que está surpreso com o que eu estou falando? Né? Ninguém está surpreso com o que eu estou falando? Ah, bom falar isso. Então, é importante, pessoal, porque a surpresa, ela se desenvolve na pré-adolescência e ela é altamente, na verdade, infelizmente, eu vou falar uma coisa para vocês agora, tá? Eu dou aula para os jovens de 20, 19, 20 e tal, né? Mas com o mundo multimídia e o pessoal muito centrado em si mesmo, tá cheio de jovem que é adolescente, tá? Infelizmente, os psicólogos falam que tem gente adulta, adolescente ainda, gente de 30 anos. Então, o que são os X, né? X-games, X não sei o quê, o pessoal cheio de aventura, caçadores de emoção. É adulto de 30 anos que ainda precisa ter surpresa na vida, pessoal. Pega essa. Ó, professor, isso é ruim? Ruim não. É bom. Mas viver por isso é ruim. Então, entendeu o que eu falei? Não. As emoções, qualificativamente, não são boas nem são más. Porém, viver só por elas é problema, tá? Então, razão e emoção têm que estar juntas, tá bom? Ok? Mas não é um curso eu sou psicopedagogo, né, também. Então, não é um curso sobre isso. Mas eu quero dizer o seguinte, que é importante, falando para professores de Fundo 2 e ensino médio, né, que a surpresa é essencial, porque é a grande emoção que não está presente no Fundo 1, ela se forma na trajetória do Fundo 2, e na adolescência ela é praticamente tudo. Não digo tudo, mas por quê? Porque tem essa coisa do amor, dos sentimentos, né? Emoção e sentimento são diferentes. A gente vai tratar disso na segunda parte da aula, né? Depois do café. Mas a surpresa é muito importante para a gente tratar o pré-adolescente e o adolescente. Tá? Então, como resumo aqui, é o seguinte. Fundo 1, divertidamente está perfeito. Fundo 2, a partir do 6º ano, 7º ano, com certeza, 7º ano, né? A pessoa se surpreende. Por que o professor, né? Professora, por que meu aluno tá assim? Porque você não tá surpreendendo ele, tá? Porque tá se despertando para a emoção quando surge forte, ela surpreende a gente, tá? A surpresa surpreende a gente, tá? Agora, no ensino médio, se você não lidar com a surpresa, meu amigo, minha amiga, você já tá perdendo de 5-0, tá? É um jogo que quando começa já tá 5-0 pro adversário, tá bom? No ensino médio é assim, tá bom? Então, no Fundo 2, é um problema no 8º e 9º ano, né? Se você não lida com isso.
Mas, digamos assim, dá para, no ensino médio, sem lidar com a surpresa, é complicado, tá? É complicado. Então, pessoal, então, só finalizando a lição de casa, né? Antes do intervalo aqui, né? A gente atrasou por causa do Zoom no começo, né? Perdão, né? Então, lição de casa. A tarefa de presença foi só aquela de vocês enviarem. Quem já fez, já fez. Quem não conseguiu fazer porque vai estar no remoto, vai enviar uma contribuição de como é que a avaliação dele aparece, né? Certo? Que feedback ele dá de avaliação. Já valeu. Né? Assim como foi feito no coletivo nosso no Jamboard. Agora, aqui, vocês estão vendo minha lição de casa? Aqui está de lição de casa ou não? Tá vendo? Tá aparecendo. Não. Assistir de novo divertidamente e faça uma reflexão através de uma redação. O que posso fazer sobre o tema de emoções nas aulas? Aí, pessoal, só sobre as emoções. Mas cuidado, quem é de Fundidor e ensino médio pode incluir a surpresa aí, que não aparece nesse filme. Mas na segunda parte da aula, depois do café, eu vou tratar de um outro tema. Não é do Paul Ekman, tá? Mas é de um polonês, Paul Ekman é americano, né? E Paul Ekman é de Stanford, né? Então, do polonês. Mas quem é de Fundidor e ensino médio tem que lidar com a surpresa, tá? Ok? Submeta no Moodle, que eu não abri a tarefa ainda, porque eu não sabia como é que essa aula ia acontecer, mas vou colocar aí, né? E para quem, né, quer, além do Dividamente, quer ficar, em vez de ficar fazendo, como é que chama? Maratona de séries, eu recomendo a maratona de filmes educativos sobre esse tema, né? La Melodia é um filme super novo, se não me engano, é 2019, muito bom, francês, me surpreendeu, tá? É um filme francês, mas tem legendinha, tá? E muito legal, sou professor de música. O Jarro, né, é o professor, né, eu, na psicopedagogia, só lido direto com o Jarro, né? É a paciência do professor, mas a paciência lidando com as diferenças, né? Então, o Jarro é um filme eterno esse aqui. Para quem, né, quem quer saber de estratégias novas com adolescentes, né? É a Miss D, né? Miss D é uma professora da Califórnia que está representada no filme Escritores da Liberdade, Freedom Writers, tá? Então, esse filme é espetacular para quem lida com adolescentes, né? E aqui é um filme oriental, mas é bem legal para Fundi 2, tá? Começo de Fundi 2, né? E aqui é o Nenhum a Menos, de uma professorinha de 13 anos que tem que cuidar de uma classe, né? Nenhum a Menos. É um filme um pouco duro para um ocidental. Para o oriental também, mas para vocês entenderem um pouquinho, mas traz muitas coisas interessantes, mas é bem legal para o pessoal de Fundi 2, tá? Mas isso aqui é só para quem quer maratonar, né? Mas a lição de casa é só sobre Divertidamente, tá? Aqui são sugestões, né? Antes do intervalo, tá? Peço desculpas, a gente atrasou por causa que a gente teve problema de comunicação, né? Então, podemos fazer 10 minutos de intervalo, pessoal? Voltar às 11h25? Pode ser?